E aí, meu amigo, como vai você? Guilherme aqui para mais um vídeo trazendo conteúdo que você não vê em nenhum outro canal. E hoje iremos falar sobre a posição de câmbio no Brasil e todos os seus mínimos detalhes, desde o Sistema Financeiro Nacional, passando pelo Banco Central e chegando nas instituições. Aproveita e ajuda a gente a divulgar esse conteúdo, é muito simples, clica no like, se inscreve no nosso canal e o YouTube irá divulgar para mais pessoas com esse mesmo interesse. Vamos lá? Solta a vinheta! Ao final de 2019, 180 instituições do Sistema Financeiro Nacional estavam autorizadas a realizar operações em moedas estrangeiras, sendo 100 do segmento bancário e 80 do segmento não bancário. Neste vídeo, será abordada a posição de câmbio do Sistema Financeiro Nacional e das instituições financeiras e, adicionalmente, são tratados o saldo, a disponibilidade e a exposição cambial. Também serão apresentados alguns conceitos importantes para o entendimento dos registros, limites e controles relacionados às negociações de moedas estrangeiras nas instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio. A figura a seguir ilustra as relações entre esses indicadores. Podemos ver que a posição do câmbio do Sistema Financeiro Nacional é igual ao saldo cambial mais o saldo líquido de operações de leilões à vista. O saldo cambial é igual ao saldo comercial mais o saldo financeiro, e o saldo líquido de operações de leilão à vista é igual às vendas do Banco Central menos as compras do Banco Central. Não podemos esquecer que as compras do BC aumentam as reservas cambiais e as vendas do BC reduzem as reservas internacionais. Já o saldo comercial é igual às exportações menos as importações, e o saldo financeiro é igual às transferências financeiras do exterior menos as remessas financeiras ao exterior. Os eventos que compõem uma operação de câmbio são a contratação, que é a celebração de operação de compra e venda da moeda estrangeira em contrapartida à moeda nacional, sendo pactuados, entre outras condições, o valor em moeda estrangeira, a taxa de câmbio e o prazo para a liquidação da operação. Temos também a liquidação, que efetiva a entrega de ambas as moedas, nacional e estrangeira, objeto da contratação ou de títulos que as representem. A liquidação é a forma normal e esperada de extinção da operação de câmbio. Não podemos esquecer do cancelamento, que é o distrato da operação de câmbio em comum acordo entre as partes. Pode ser parcial ou total e não há liquidação para o valor cancelado. O cancelamento é uma forma normal, mas não esperada, de extinção da operação de câmbio. E podemos também ver a baixa, que é a reclassificação contábil por parte da instituição financeira de forma unilateral, excluindo a operação de sua posição de câmbio. Podemos ver também o restabelecimento de baixa, que é o retorno do status anterior da operação de câmbio baixada, total ou parcialmente, a fim de possibilitar sua liquidação em virtude de ter ocorrido o ingresso das dívidas estrangeiras. Temos também a anulação, que é o evento que torna nulo um outro evento, que pode ser a contratação, liquidação, cancelamento, baixa, restabelecimento de baixa ou vinculação, servindo para corrigir erros ou eliminar duplicidades. E por último, a vinculação, que relaciona um contrato de câmbio a outro contrato, usado em situações específicas, como devolução de valores ou contratos anulados após a data da contratação. E agora falando sobre a posição de câmbio propriamente dita, ela representa o resultado líquido acumulado das contratações de compra e venda de moeda estrangeira realizada por uma instituição autorizada a operar no mercado de câmbio desde o momento inicial de suas atividades. O valor da posição de câmbio de instituição é apurado diariamente, acrescentando-se ou diminuindo-se de sua posição do dia anterior cada um dos registros efetuados, exportações, importações, remessas financeiras para o exterior e operações interbancárias. O cômputo é realizado tanto na moeda estrangeira negociada como no equivalente em dólares dos Estados Unidos. A posição de câmbio de instituição pode assumir os seguintes resultados: nivelada, que é quando o total de compras equivale ao total de vendas; comprada,
quando o total de compras é maior que o total de vendas, e vendida quando o total de compras é menor do que o total de vendas. Assim, quando a instituição celebra uma operação de compra de moeda estrangeira, por exemplo, dos exportadores, ou a posição comprada aumenta ou a posição vendida diminui. O inverso se aplica no caso de uma operação de venda de moeda estrangeira, por exemplo, para turistas brasileiros em viagem ao exterior. A variação de posição ocorre, como regra geral, na data da contratação, pois o compromisso já firmado entre as partes, mesmo que a entrega de moeda estrangeira ou liquidação seja futura. As instituições assumem posição comprada ou posição vendida de acordo com as suas estratégias negociais e de gestão de risco. Normalmente, a decisão de ficar vendida objetiva o encaixe de reais, que gera receitas decorrentes da apuração dos reais captados, mas impõe à instituição o chamado custo de posição vendida, isto é, o potencial efeito de uma desvalorização cambial, o custo de hedge e o custo de captação de linha de crédito da moeda estrangeira necessária para financiar a posição vendida. Já na posição comprada, o efeito é inverso, constitui estoque de moeda estrangeira contra desencaixe de moeda nacional. Em ambos os tipos de posição, no entanto, caso as operações tenham sido celebradas prevendo a liquidação futura, o desencaixe de reais ou de moeda estrangeira não ocorrerá de forma imediata. A posição de câmbio do sistema financeiro corresponde ao somatório das posições de todas as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio. Portanto, operações entre duas instituições autorizadas interbancária, embora afetem as posições individuais, não afetam a posição do sistema. Nas operações de câmbio com o BC, à exceção das conjugadas, há impacto na posição de câmbio. As vendas do BC geram uma operação de compra do ponto de vista dos bancos, o que aumenta a posição comprada ou reduz a posição vendida do banco e do sistema. Por analogia, as operações de compra do BC reduzem a posição comprada ou aumentam a posição vendida dos bancos e do sistema. O BC não compõe a posição do sistema. A posição de câmbio pode ser alterada quando ocorre cancelamento, anulação, baixa e restabelecimento de baixa de operações de câmbio descritas anteriormente. Por exemplo, em operação de compra, o cancelamento, a anulação e a baixa reduzem a posição comprada ou aumentam a posição vendida. Por outro lado, o restabelecimento de baixa aumenta a posição comprada ou diminui a posição vendida. A posição de câmbio do Sistema Financeiro Nacional é diretamente impactada pelo saldo cambial e também pelas atuações do BC no mercado de câmbio, mediante realização de leilões de compra ou de venda à vista de moeda estrangeira, em determinado período. Durante o período compreendido entre agosto de 2013 e maio de 2018, a posição encontrava-se vendida. Chegamos ao menor patamar em setembro de 2016, no valor de 36 bilhões, como podemos ver nesse gráfico. A partir de abril de 2018, com o saldo cambial positivo, a posição foi mudando gradativamente, tornando-se comprada em junho de 2018. A partir de agosto de 2018, a posição vendida foi retomada, com saldos cambiais negativos até o final de 2019. Cabe ressaltar que entre 21 de agosto de 2019 e 20 de dezembro de 2019, o impacto do saldo cambial negativo na posição cambial do Sistema Financeiro Nacional foi suavizado pelas operações de venda direta efetuadas pelo BC no valor de 37 bilhões. As vendas do BC geraram a redução da posição vendida dos dealers e, por consequência, do sistema. Falando um pouco sobre as condicionantes da posição de câmbio, a diferença positiva entre a receita com aplicação dos reais e o custo da posição vendida é um potencial fator explicativo sobre a ótica financeira de manutenção da posição vendida pelo Sistema Financeiro Nacional, proporcionada pela combinação de taxa de juros internacional, custo de hedge e taxa de juros de referência doméstica. A regulamentação em vigor não prevê limites calculados diretamente sobre a posição de câmbio vendida de instituições bancárias. Contudo, o limite calculado sobre a exposição ao risco cambial pode, indiretamente, resultar em um limite também para a posição de câmbio, que veremos ainda neste vídeo na seção Exposição Cambial. As operações de câmbio de venda de moedas estrangeiras no país, tanto para clientes como para outras instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio, podem ser liquidadas contra a disponibilidade cambial em conta da instituição em banco no exterior.
sem necessidade de contrapartida mediante celebração de operações de câmbio de compra. Dessa forma, desde que o banco consiga captar os recursos necessários para manter o saldo em sua conta no exterior e não extrapole os limites de exposição cambial, o tamanho de sua posição passa a ser uma mera questão negocial. Já para as instituições não bancárias, a vedação está relacionada à necessidade de manutenção de conta em moeda estrangeira em banco no país, o que impede que tal conta seja movimentada senão pelas realizações de operações de câmbio. Para a posição comprada, também não há limite normativo. O saldo cambial positivo, originado de operações de compra, é financiado por reais no país, que normalmente tem custo de captação superior ao obtido na aplicação da moeda estrangeira no exterior, estando o saldo ainda sujeito à variação da taxa de câmbio e custo de hedge. A política cambial prevê a atuação do BC no mercado local de câmbio, caso se identifique condições adversas para o seu normal funcionamento. O leilão de dólar à vista é um instrumento que aumenta ou reduz de forma permanente a oferta de divisas no país, afetando também a taxa de câmbio. Determinados contextos domésticos e internacionais podem levar os saldos cambiais positivos em montantes consideráveis, como por exemplo em situação de saldos comerciais expressivos ou de abundância de liquidez internacional. Quando a esterilização de tal fluxo se faz necessária, o BC pode atuar comprando moeda estrangeira e aumentando o nível de reservas internacionais. Por outro lado, saldos cambiais muito negativos, que elevam a posição de câmbio vendida dos bancos, podem demandar ações de intervenção do BC como ofertante de moeda estrangeira no país. Isso tudo a fim de reduzir o custo da liquidez em dólares no país, medido pelo spread do cupom cambial acima dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Recentemente, a crise da pandemia do Covid-19 gerou um fluxo de saída de capitais das economias emergentes. Falando agora sobre o saldo cambial, por sua vez, é o resultado da diferença entre operações de câmbio de compra de moeda estrangeira e operações de câmbio de venda de moeda estrangeira, excluindo-se as operações com o BC. A análise do saldo cambial, segmentado por tipo de transação do mercado primário, financeiro ou comercial, contribui para a compreensão da formação das reservas internacionais do país, ou seja, o saldo cambial equivale à soma do saldo comercial e do saldo financeiro. O saldo comercial, diferença entre os fluxos de contratação de câmbio relativos às exportações e importações, foi relevante para a constituição de reservas internacionais no período de 2006 a 2008, em que o BC atuou comprando moedas estrangeiras às instituições autorizadas, que foi acumulada nas reservas internacionais do Brasil. No período de 2009 a 2012, além do saldo comercial, o saldo financeiro também contribuiu para que se atingisse o nível atual de reservas. A partir de então, houve um relativo equilíbrio nos saldos cambiais, com o saldo comercial positivo, compensando o saldo financeiro negativo até o ano de 2018. Em 2019, com a redução do saldo comercial e intensificação do saldo negativo do fluxo financeiro, o saldo cambial resultante foi negativo de forma significativa. Agora falando sobre a disponibilidade cambial, onde seu conceito considera a quantidade de moeda estrangeira, tanto escritural como física, disponível para imediata utilização, ou seja, o resultado depois que as compras e vendas de moeda estrangeira, realizadas no mercado brasileiro com vencimento para a data, tiverem sido liquidadas. As movimentações realizadas apenas no exterior, com débito e crédito na conta da instituição financeira sem contrapartida de movimentação em moeda nacional, também afetam a disponibilidade, mas não impactam o saldo cambial e a posição de câmbio. Os pagamentos e os recebimentos do exterior normalmente ocorrem via transferência bancária, conhecida como câmbio sacado. Nessas operações, ocorre um débito ou crédito na conta de depósito em moeda estrangeira de titularidade de instituição bancária brasileira, junto a um banco no exterior em contrapartida à movimentação de moeda nacional no país. Os saldos mantidos nas contas de depósito junto ao banco no exterior podem não refletir o saldo do fluxo cambial e da posição de câmbio, podendo a instituição bancária, por exemplo, captar recursos no exterior para honrar as liquidações de operações de câmbio de venda já celebradas. Por outro lado, operações de câmbio manual com clientes, em que a forma de entrega da moeda estrangeira pode ser em espécie ou cheque de viagem,
não provocam movimentação na conta no exterior. É importante ressaltar que podem haver diferenças temporais nas próprias operações de câmbio, onde a posição de câmbio e o saldo cambial são impactados na data de contratação, à exceção das operações a termo, e o efeito sobre a disponibilidade só ocorre na liquidação, momento da efetiva entrega da moeda estrangeira pelas partes. Os agentes autorizados a operar no mercado de câmbio pertencentes ao segmento não bancário, composto basicamente por sociedades corretoras de câmbio, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, devem manter conta em moeda estrangeira junto ao banco autorizado a operar em câmbio no país. Vamos falar um pouco sobre a exposição cambial? A exposição cambial compreende, além do resultado das operações de câmbio, refletido na posição de câmbio, todo e qualquer ativo ou passivo que esteja exposto à variação cambial. O cálculo da exposição cambial tem por base não só operações do mercado à vista de moeda estrangeira, mas também as demais operações com ativos indexados às taxas de câmbio, como contratos derivativos, por exemplo. Diferentemente da posição de câmbio, a exposição cambial possui o limite de 30% do patrimônio de referência, estabelecido pela Resolução 3.488, de 29 de agosto de 2007. O BC considera como exposição cambial, no momento de verificar o cumprimento do limite, a posição líquida consolidada de todas as operações que envolvem algum risco de perda com a oscilação da taxa de câmbio, e também com a cotação do ouro, já que o metal é cotado em moeda estrangeira. Em 21 de agosto de 2019 e 20 de dezembro de 2019, o BC atuou diretamente no mercado de câmbio mediante leilões de venda à vista de dólares dos Estados Unidos aos dealers, instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio e credenciadas para operar com o BC, em contrapartida ao fluxo líquido negativo de moeda estrangeira, que se intensificou a partir de julho de 2019. As vendas do Banco Central, cujos recursos são provenientes das reservas em moeda estrangeira do país, em um montante de 36,86 bilhões, conforme esse gráfico, suavizaram o impacto do saldo cambial negativo, que foi de 44,4 bilhões em 2019, sobre a posição vendida do Sistema Financeiro Nacional, que encerrou o ano em 34 bilhões. Sem a atuação do BC, a posição vendida iria a 70 bilhões. As vendas à vista reduziram o volume da reserva em moeda estrangeira do país e a necessidade de os bancos tomarem recursos via captação externa, que foi suprida pelo BC, ao mesmo tempo em que esterilizaram os efeitos da liquidez em reais decorrente do saldo cambial negativo. Bem, meus amigos, fazendo um breve resumo, este vídeo procurou esclarecer os conceitos de posição de câmbio, saldo, disponibilidade e exposições cambiais. Além disso, relata que os resultados obtidos com as reais resultantes de uma posição de câmbio vendida e os custos de manutenção de posição de câmbio comprada são impactados pelos custos de hedge do risco cambial e pelo diferencial de taxa de juros internas e externas. Apesar de não haver o limite de posição de câmbio para os bancos, há mecanismos que podem ser utilizados para o ajuste de posições excessivamente compradas ou vendidas, como a atuação direta do BC no mercado de câmbio. Isso tudo mediante realização de leilões de compra ou venda à vista de moeda estrangeira, alterações em alíquota de impostos que podem impactar o fluxo cambial, além do limite regulamentar existente para exposição cambial, conceito mais abrangente que considera o conjunto de ativos, passivos e derivativos em moeda estrangeira da instituição. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.